muita atenção com a doença celíaca, muita atenção. É uma doença que cai desproporcionalmente menos na prova do INEP quando a gente compara com outras instituições, e é uma doença importante, E para complicar, ela é uma doença importante e que tem um nome que atrapalha a gente. Tem um nome bizarrinho. Porque se a gente fala assim, chega pra vovó, doença celíaca. Sabe que intestino irritável a pessoa entende, né? Não brinca com essa pessoa que ela tem intestino irritável e tal. Sabe lá o que ela pode fazer num quarto fechado. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, eu não devia ter falado isso. Agora, enfim, me arrependi de ter falado isso. Mas enfim, a doença celíaca é aquela assim, o que a gente pode esperar de uma pessoa com doença celíaca? O nome é ruim, né, cara? Na verdade, o nome ideal da doença celíaca seria enteropatia pelo glúten. Na verdade, veja, no livro, no capítulozão, até é assim, sabe? Que tem outras razões de ter enteropatia pelo glúten. Doença celíaca é uma delas, é a principal até. Mas tudo bem, enfim, o nome ideal seria esse, enteropatia pelo glúten, porque o problema é o glúten. Na verdade, não é nem o glúten em si. O glúten que está presente no trigo, centeio, cevada. Eita, carnaval, hein? Pois é. O problema não é o glúten, o problema é a proteína do glúten. A proteína do glúten é a gliadina. É ela, essa proteína, que está no meio do glúten, que pode fazer mal a algumas pessoas. É isso. O que acontece nessas pessoas? O indivíduo ingere ou come o glúten. No ambiente gástrico, o glúten vai ser desdobrado, né, e ele vai liberar a sua proteína, a gliadina, que no estômago está de boa. O problema é quando a gliadina chegar ao duodeno. É que lá na mucosa duodenal, a gliadina em contato com a mucosa de indivíduos predispostos pode gerar uma inflamação imunomediada. Essa reação imunomediada começa no duodeno e faz com que a gente progressivamente vá tendo um grau de modificação da estrutura mais superficial da mucosa intestinal. A mucosa intestinal ela é assim, né? Não é assim? Com as vilosidades, né? Vilosidades e criptas, vilosidade e cripta, vilosidade e cripta. É assim, não é? Pois é. A resposta inflamatória que a gente tem em contato com a gliadina faz com que progressivamente essa superfície do intestino, que ajuda a aumentar a área de absorção dos nutrientes, ela vai se modificando. O indivíduo começa a sofrer com atrofia das vilosidades, elas vão se reduzindo, e o espaço entre elas vai se grudando. São as hipertrofias das criptas. É isso que acontece. A mucosa intestinal, que era assim, passa a ficar assim e vira um tobogã para a comida. O indivíduo come, absorve alguma coisa? Não. Passa tudo batido. Entendeu? Doença celíaca prioritariamente promove síndrome desabsortiva. É isso que ela faz. Começa no duodeno, mas pode ir adiante. Pode atingir o jejum, pode chegar até o ilho em casos muito avançados, pode, mas começa no duodeno. Essa é a doença celíaca, desse jeitinho. O que acontece com o indivíduo? Diarreia, flatulência, distensão abdominal, pode ter dor, né, por acúmulo de gases e tal, distensão abdominal pode ter, enfim, é isso. Como a doença, na maioria das vezes, surge na infância, ou dá suas caras na infância, às vezes a criança deixa de crescer, deixa de se desenvolver adequadamente, não ganha peso, entendeu? É isso. Por conta da síndrome absortiva pode ter esteatorreia, fezes enegrecidas com odor fétido que gruda no vaso sanitário, enfim. É isso que a gente espera encontrar. É desse jeitinho dessa celíaca. Desse jeitinho. Só que não para por aí. Não para. É que além disso tudo, a doença pode ter manifestações extraintestinais. Pode. E todo examinador que pensa em explorar a doença celíaca valoriza as informações das manifestações extraintestinais. É que, veja, a doença é imunomediada, né? Não é uma coisa que irritou o intestino, ponto final, acabou. Não. Existe uma resposta imunomediada e o principal agente envolvido nisso é IgA, imunoglobulina A.
E por conta disso, veja, IgA é pesada, sabe? Se me parasse na rua agora e falasse assim, se você não fosse uma pessoa, o que você queria ser na vida? Eu ia dizer, eu queria ser IgA. Porque a IgA é poderosa, cara. A IgA pode promover glomerulonefrite. Não pode? Pode sim, nefropatia por IgA. Ou doença de BG. A gente pode ter hematura isolada, microscópica, macroscópica, pode ter sino nefrítica, sino nefrótica. Já conversou sobre isso, a questão de prova do INEP e tal. Já foi essa conversa aqui, né? Pode. O indivíduo pode ter vasculite por IgA. Pode. Púrpura de Enoch-Schönlein, não é? Vasculite por IgA. Entendeu? Veja, a IgA é muito poderosa. O indivíduo que tem uma doença mediada a IgA pode ter glomerulonefrite? Pode ter vasculite cutânea? Pode, dentro da doença celíaca, entendeu? Então ela tem manifestações extraintestinais. Ou umas são bem relacionadas, por exemplo, osteoporose pode acontecer porque tem síndrome absortiva, anemia pode acontecer, anemia ferropriva por conta de síndrome absortiva, isso pode acontecer, é indireta, mas não é uma manifestação intestinal, mas é indiretamente ligada ao cerne da doença. É que tem algumas que não tem nada a ver com o cerne da doença, por exemplo, infertilidade, pode acontecer, pode. Só tome cuidado, parênteses aqui, ó. Tá vendo que eu tô falando de várias manifestações, né? É muito importante a gente ter muito cuidado de não ir com muita sede ao pote. Às vezes é assim, meu Deus, tem infertilidade, diarreia. Opa, deve ser doença celíaca. Calma. A infertilidade é uma das manifestações extraintestinais possíveis da doença celíaca. Mas cuidado. Porque tem outras doenças que podem promover síndrome absortiva e que o indivíduo pode ter dificuldade com a fertilidade. Um exemplo disso é a fibrose cística. Fibrose cística, doença que pode afetar pulmão, pâncreas e tal. Na fibrose cística, por conta da doença pancreática, o indivíduo pode ter síndrome absortiva. E pode ter infertilidade também. Nos homens, por conta de azoospermia obstrutiva. É uma outra conversa com vocês. Estou só lembrando que a gente precisa sempre ir com muita calma. Muita calma. É muito pouco provável que o examinador coloque assim, o paciente tem diarreia e infertilidade, qual a principal hipótese? Isso não vai acontecer. A questão vai ter vários elementos. Então, se ele soltar uma dessa infertilidade, tem que juntar os outros. Vamos ver o que ele está querendo compor aqui, entendeu? Então, muito cuidado com essas manifestações. Fechei os parênteses. Então, infertilidade é uma delas, depressão é outra, que pode acontecer no contexto da doença celíaca, sabe? Então tem algumas coisas assim que, né? Tem uma alteração no pulmão chamada hemosiderose pulmonar, que não vale, isso não vai aparecer na prova assim, mas só para perceber que tem várias manifestações possíveis. Mas existe uma que é, sem dúvida alguma, a mais especial de todas. Uma manifestação intestinal muito pitoresca. Muito. Dermatite herpetiforme. Atenção. Dermatite herpetiforme é uma dermatite que parece herpes, mas não é. E por que parece herpes, herpetiforme? Porque tem várias vesículas agrupadas, geralmente em regiões de dobras, cotovelos, joelhos, tal. Mas não é herpes. Primeiro, porque não tem o vírus. E segundo, porque não arde e não dói. Mas coça pra caramba. Dermatite herpetiforme é uma manifestação cutânea que está muito conectada nessa celíaca. Atenção, 90% das pessoas com dermatite herpetiforme têm doença celíaca. 90%. Agora, nem todo mundo com doença celíaca vai ter dermatite herpetiforme, mas 90%, entendeu? Vesículas agrupadas de dobra, tem que pensar se tiver manifestação intestinal em doença celíaca. Isso é muito importante. Mas muito mesmo. Esse é o jeitão da doença. Viu só? É isso. Síndrome absortiva associada ao glúten. Tem que comer glúten. Se não comer glúten, não vai ter nada. Se parar de comer, não vai ter nada. Trigo, centeio, cevada e tal. Geralmente começa na infância. E por que geralmente começa na infância? Porque é quando a gente tem o primeiro contato, né, com trigo, com centeio, eu espero que seja um pouquinho mais para frente. Mas enfim, eu espero. Com cevada, perdão, né? Eu espero que o contato com a cevada seja um pouquinho mais adiante, se é que precisa acontecer. Então por isso ela começa, apesar de poder aparecer em outras fases da vida, mas tipicamente começa na infância. É muito difícil a gente encontrar alguém que vai abrir quadro de celíaca com 70 anos de idade, isso é esquisito, entendeu? Então geralmente começa em idades mais precoces. Síndrome absortiva,
e o indivíduo pode apresentar algumas manifestações extraintestinais. É isso, é desse jeitinho. E aí, se a gente suspeitar da doença celíaca, precisa dar o diagnóstico, né? E como é que a gente faz isso? Na mucosa duodenal não está assim, não virou um tobogã para comida? É só ir lá e biopsiar a mucosa duodenal, não é? Pois é, cuidado. Cuidado, porque essa alteração de atrofia de velocidades e hipertrofia de criptas, ela não é exclusiva da doença celíaca, não. Ela pode acontecer em outros cenários, inclusive parasitose. Na giardíase, estrongiloidíase, isso pode acontecer. Em parasitose pode ter isso. Então não dá para fazer uma endoscopia, vai lá e biopsia. Não dá, não. Isso não define. Não define. O que a gente faz, na verdade, é considerar a endoscopia. A gente vai tentar avaliar a mucosa. Mas antes disso, a gente tenta aumentar a probabilidade que o indivíduo tenha doença celíaca. Sabe como? Avaliando imunoglobulina, avaliando anticorpo. Triagem sorológica. É isso que a gente faz. E o principal autoanticorpo envolvido com a doença celíaca é o anticorpo antitransglutaminase IgA. Olha a IgA aí. Esse é o principal autoanticorpo. Antidosa. Se ele vier alterado, a gente faz a avaliação da mucosa intestinal. Entendeu? Essa é a regrinha da abordagem diagnóstica. Só tem um detalhe importante. Um asterisco cara do capiroto na doença celíaca. É que quando a gente dosa o transglutaminase IgA, a gente tem que tomar um cuidado. Se ele vier positivo, ok, vou avançar na investigação. Mas se ele vier negativo, cuidado. Sabe por quê? Pode ser que ele não afaste doença celíaca. É que ninguém sabe muito bem a razão, mas os pacientes com doença celíaca têm uma chance maior de nascerem com deficiência de IgA. Olha que coisa, sabe? Olha que coisa. A pessoa tem deficiência de IgA. Então, vai dizer assim, Fabrício, mas se tem deficiência de IgA, por que desenvolveu a doença celíaca? A IgA é apenas um marcador relacionado à doença. É um dos elementos que faz a fisiopatologia. Obviamente, a gente atira no intestino por todas as vias, inclusive com imunidade celular, que é quem infiltra a mucosa intestinal. O anticorpo não chega lá assim, bonitão, e sai destruindo tudo. Não é assim, né? É tudo combinado. E, na verdade, tem infiltração, né, de células de defesa na mucosa, enfim. A IgA é um elemento adicional nisso. O fato é que alguns indivíduos têm deficiência de IgA. E aí, se for dosar um antitransglutaminase IgA, vai dar negativo, concorda? Pois é. Sabe o que a gente faz por causa disso? A recomendação é que quando a gente pedir o antitransglutaminase IgA, a gente peça a dosagem de IgA junto. Pede junto. Para ver se a pessoa não tem deficiência de IgA. Entendeu? Se ele vier negativo e a pessoa tiver deficiência de IgA, a gente, vou buscar outro teste. E aí tem outras opções. Antigliadina, antiendomísio, são outras opções que a gente pode avaliar outras imunoglobulinas, IgG, por exemplo. Entendeu? Então a gente parte para outro método se a pessoa tiver deficiência de IgA. A recomendação é pedir as duas coisas juntas. Antitransglutaminase IgA e a dosagem de IgA. Mas aumenta custo, era melhor fazer não sei o que, fazer só um. Cara, o Ministério da Saúde não se manifesta sobre isso. Então fica a recomendação da sociedade. A recomendação da sociedade é essa. Entendeu? É isso. Deu alterado, biopsia. Existem alguns grupos que até sugerem que a gente pode avaliar anticorpos várias vezes para cravar diagnóstico e tal, mas a regrinha é anticorpo, deu alterado, biopsia mucosa. É isso. Essa é a doença celíaca. Fácil, porque a gente nem precisa falar sobre o tratamento. Sabe como é que trata? Tira o glúten da caramba da dieta da pessoa. Pronto, resolveu. Nem um corticoidezinho, Deus o livre. Não. É só tirar o glúten. O glúten é tão importante na doença celíaca que quando a gente vai investigar o paciente, olha que coisa. Quando a gente vai investigar, fazer os exames, a sorologia e tal, a pessoa não pode ter parado de comer glúten. Não pode. Porque se ela parar de comer, pode ser que a doença resolva. Pode ser, né? Entendeu? Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então tem que continuar comendo pra gente poder fazer o diagnóstico. Depois deu o diagnóstico, aí a gente tira. Legal, né? Doença celíaca. Mas um cenário importante, 2 numa live só, hein? Intestino irritável e doença celíaca, 2 numa só, dentro do universo de dor abdominal e diarreia. Legal, né? Muito, muito legal. Era isso que eu queria conversar hoje. Eu já ia fechar a live aqui, ao invés de ativar os comentários.